Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa é minha segunda apresentação para a disciplina História das Ciências Naturais. Elbio aqui e vou falar sobre o botânico do século XIX, Auguste de Saint-Hilaire. Gostaria de salientar que não me atrevo a pronunciar o nome das obras em francês e que, portanto, todos os títulos das obras estarão traduzidos para o português. Certo, pessoal? Auguste Saint-Hilaire foi um renomado botânico e explorador francês cujas viagens pelo Brasil no início do século XIX resultaram em descobertas notáveis na botânica e deixaram um legado significativo na ciência. Suas observações detalhadas sobre a flora, fauna e biogeografia brasileira contribuíram para o avanço do conhecimento científico e cultural da época. Seu trabalho, marcado pelo rigor científico e pela observação meticulosa, tornou-se um marco na história das ciências naturais, especialmente no estudo da flora brasileira. Este trabalho visa expor a biografia desse desbravador, suas contribuições científicas e curiosidades de sua vida e obra, com ênfase nas atividades realizadas no Brasil. Biografia. Auguste Saint-Hilaire nasceu em 4 de outubro de 1979 em Orleans, França, em uma família de intelectuais de classe média. Desde jovem, demonstrou interesse pelas ciências naturais, especialmente a botânica, área na qual se destacaria amplamente. Incentivado por seu tio, que era um naturalista amador, Saint-Hilaire começou a coletar e estudar plantas em sua região natal. Lecionou em Paris, no Jardim do Roy, e mais tarde no Museu de História Natural da França. Em 1816, com 37 anos, embarcou em uma expedição ao Brasil, onde permaneceu até 1822, quando Auguste retorna para seu país de origem após um caso de envenenamento por mel de vespa. Acontecimento este que abala seriamente seu sistema nervoso. O agravamento de seu estado de saúde o obrigou a interromper o trabalho para se estabelecer em Montpellier, no sul da França, onde continuou seus estudos e publicações sobre a flora brasileira, até sua morte em 3 de setembro de 1853, em Orleans, um mês antes de completar 74 anos. Formação e primeiras explorações. Saint-Hilaire começou sua formação na cidade natal, mas foi em Paris, em 1801, ao ingressar no Jardim Botânico, um dos principais centros de pesquisa botânica da época, que teve a oportunidade de aprender com outros botânicos experientes e acessar uma vasta coleção de plantas. Este foi um período crucial para sua formação, pois pôde aprofundar seus conhecimentos em botânica. Embora não tenha frequentado uma universidade formalmente para estudar botânica, Saint-Hilaire foi um autodidata dedicado. Ele passou muito tempo estudando plantas e lendo trabalhos de outros naturalistas renomados, o que lhe permitiu desenvolver um conhecimento profundo da flora. Sua autodisciplina e dedicação à botânica levaram Saint-Hilaire a publicar vários trabalhos científicos, o que lhe trouxe reconhecimento na comunidade científica. Sob a tutela de cientistas renomados, ele desenvolveu habilidades que seriam fundamentais para suas futuras expedições, até que em 1816, como parte de uma missão científica patrocinada pelo governo francês, ele chegou ao Brasil, onde passaria 6 anos explorando vastas regiões do país. Contribuições científicas e obras publicadas. Durante sua permanência no Brasil, Saint-Hilaire coletou cerca de 30 mil exemplares, sendo 24 mil de plantas e 6 mil de animais. Suas publicações incluem Flora do Brasil e Plantas Usuais dos Brasileiros, obras que documentam a diversidade da flora brasileira. Além disso, ele foi pioneiro no estudo das interações entre plantas e seus ambientes, abordando os aspectos de ecologia e biogeografia que eram avançados para sua época. Aqui, recebendo destaque, Viagens ao Interior do Brasil, obra dividida em 4 partes e 8 tomos, totalizando 3.405 páginas. Sua primeira obra foi Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais, publicada em 1830. A segunda,
foi Viagem pelo Distrito dos Diamantes e pelo Litoral do Brasil, publicada em 1833. A terceira foi Viagem às Nascentes do Rio São Francisco e pela província de Goiás, de 1847, e Viagens às províncias de São Paulo e Santa Catarina, em 1851. Augusto de Sanilari faleceu em 1853, próximo de completar 74 anos. Em 1887, 36 anos após a publicação da quarta parte de Viagens ao Interior do Brasil, e 34 anos após sua morte, foi publicado seu último livro, chamado Do Rio Grande do Sul à Cisplatina. Essa foi uma publicação póstuma. Outros livros sobre o Brasil são História das plantas mais notáveis do Brasil e do Paraguai, de 1824, e Flora do Brasil Meridional, de 1825, além de vários outros relatos publicados e traduzidos sobre suas viagens ao interior das províncias até o ano de 1853. Explorações no Brasil. Saint-Hilaire explorou extensivamente várias províncias brasileiras, como Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina. Ele registrou minuciosamente suas observações, não só sobre a flora, mas também sobre a fauna, a geologia e as sociedades indígenas. Em Minas Gerais, por exemplo, ele descreveu com detalhes o Cerrado, um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo. Contribuições ecológicas e conservacionistas. Um aspecto inovador do trabalho de Saint-Hilaire foi seu entendimento da importância da conservação. Ele foi um dos primeiros cientistas a sugerir a criação de áreas protegidas no Brasil, reconhecendo a necessidade de preservar a biodiversidade. Suas recomendações foram pioneiras e ainda ressoam na política de conservação moderna. Títulos e honrarias. Durante sua vida, Saint-Hilaire foi agraciado com diversos títulos. Ele também recebeu inúmeras honrarias de instituições científicas ao redor do mundo. Suas contribuições foram amplamente reconhecidas e muitas espécies de plantas foram nomeadas em sua homenagem. Entre os títulos recebidos, destacam-se membro da Academia de Ciências da França, membro da Sociedade Linneana de Paris, condecoração com a Ordem da Legião de Honra. Tornou-se membro correspondente da Academia de Ciências da Prússia, recebeu a Ordem Portuguesa de Cristo e fez parte da Sociedade Linneana de Londres. Além das já mencionadas, o botânico também ingressou em inúmeras outras ocasiões científicas, ou melhor, ele também integrou inúmeras outras associações científicas, como a Academia de Ciências de Lisboa, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. Cercando os prédios da Universidade Federal de Goiás, no campus Samambaia, encontra-se o Bosque Augusto de Sanilari, que foi criado em 21 de agosto de 1978, com uma área de aproximadamente 20 mil hectares. O bosque possui diversas espécies de animais e vegetação. Outra homenagem no Brasil é o busto de Augusto de Sanilari, instalado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em 1936. Essa homenagem celebra a significativa contribuição de Sanilari para a botânica e para o conhecimento da flora brasileira, durante suas viagens e estudos no Brasil do século XIX. Curiosidades. Além de sua meticulosa documentação científica, Saint-Hilaire tinha um profundo interesse pelas culturas indígenas. Ele documentou costumes, práticas agrícolas e sistemas de conhecimento tradicional, reconhecendo a importância dessas culturas para a compreensão da biodiversidade local. Seu respeito e interesse pelas culturas que encontrou são um testemunho de sua abordagem holística e humanista à ciência. Foi um dos primeiros naturalistas europeus a explorar vastas regiões do Brasil. Enfrentou inúmeras dificuldades e perigos, incluindo doenças tropicais e hostilidades de alguns habitantes locais. Demonstrou grande interesse ao estado de Minas Gerais, o qual descreveu
nos 2 primeiros tomos dos 4 que compõem sua obra. Ouçam esse pequeno recorte com as palavras do autor. Abre aspas. Percorrera não somente o litoral do Brasil, como ainda passara 15 meses na parte mais civilizada da província de Minas Gerais, tendo sido acolhido com tanta benevolência que me identificara com os interesses dos seus habitantes. Encontrava-me quase na posição em que estaria um mineiro. A província de Minas é uma espécie de padrão em face do qual coloco, por assim dizer, cada uma das províncias que percorri mais tarde. Fecha aspas. Esses foram trechos retirados do prefácio do volume dedicado a viagens às nascentes do Rio São Francisco e pela província de Goiás. Outra curiosidade é que ele esteve em Barbacena em 3 ocasiões. Das 3 passagens, 2 das ocasiões ocorreram em sua primeira viagem por Minas Gerais, sendo Barbacena a segunda vila visitada no estado em uma jornada que o levou até a região nordeste do estado, na vila de Jequitinhonha, hoje São Miguel de Jequitinhonha. Em seu regresso, passou novamente por Barbacena, quando retornou ao Rio de Janeiro. Nesse período, passou por diversas cidades importantes que faziam parte da Estrada Real, como Juiz de Fora, Ouro Preto, Mariana, Santa Bárbara, Itabira, Conceição, Cerro, São João del Rei e outras de importância relevante no ciclo do ouro. Sua terceira passagem por Barbacena ocorreu em sua quarta viagem, na qual permaneceu apenas na região da antiga vila de Barbacena e cidades próximas, como Ouro Preto, Baipendi e São João del Rei. Como uma forma de referenciar seus leitores, Auguste fazia comparações das localidades do Brasil com locais na França e Europa. Ao percorrer a Estrada Real entre o Rio de Janeiro e Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto, chegando à pequena vila de Barbacena, ele concluiu que Barbacena podia rivalizar com todas as vilas da França de igual população. Em suas anotações, Saint-Hilaire descreveu Barbacena como um ponto de parada estratégico em suas viagens, devido à sua posição geográfica e infraestrutura relativamente bem desenvolvida para a época, e documentou aspectos da vida social e econômica da vila, destacando a hospitalidade dos moradores e as atividades agrícolas predominantes. Legado. O legado de Saint-Hilaire é vasto e multifacetado. Suas coleções de plantas, agora abrigadas em herbários europeus, continuam a ser uma fonte valiosa para pesquisadores. Suas publicações ainda são consultadas por botânicos e ecologistas e suas ideias sobre conservação ambiental influenciaram gerações de cientistas e formuladores de políticas. Conclusão. Auguste Saint-Hilaire foi o pioneiro no estudo da flora brasileira, cujas contribuições científicas continuam a influenciar a botânica moderna. Suas expedições e publicações forneceram uma base sólida para o conhecimento da biodiversidade brasileira, destacando a importância da preservação ambiental. Saint-Hilaire não apenas ampliou o horizonte da botânica, mas também integrou conhecimentos de diferentes áreas, demonstrando a riqueza e a complexidade dos ecossistemas brasileiros. Sua vida e obra são um testemunho duradouro do valor da ciência na exploração e compreensão do mundo natural. E aí, pessoal, seguem algumas referências bibliográficas, tá? Obrigado a todos, espero ter sido capaz de transferir um conhecimento relevante. Agradeço a todos os envolvidos e até a próxima, pessoal!